Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, acesse produtorespelaliberdade.com.br e saiba mais, seja membro e vamos juntos aí resgatar os verdadeiros valores do agro brasileiro. Lembrando que tudo que a gente trata no canal, seja aqui, seja no Produtores, enfim, a associação, tem reflexo no cotidiano, tem reflexo para você que consome alimento todos os dias. Então é bom para que todos, sintam-se aí convidados a acompanhar o que pode influenciar na sua vida. Bom, no dia 18 encerrou-se formalmente a COP27, prolongou até o dia 20, no domingo, e eu quero trazer alguns panoramas, resumos do resumo, tá, para vocês do que aconteceu. Eu acho que eu não vou entrar nessa linha, porque são diversos documentos que foram ratificados, principalmente esse aqui. Eu quero tratar bem breve sobre a questão do agro. Bom, deixa eu usar o meu resumo que eu tenho aqui, que fica mais fácil. Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que aconteceu na COP, até foi idealizado aí pelo presidente da ONU, o secretário, geral da ONU, Guterres e tal, que era o Fundo de Perdas e Danos, tá? Esse é o primeiro ponto. O que é esse Fundo de Perdas e Danos? É um fundo, uma ideia de se criar um fundo para auxiliar os países que sofrem com as mudanças climáticas, Então você tem aí Paquistão, que sofreu com enchente, país na África, entre tantos outros aí que sofrem com as supostas interferências climáticas, Então você já vê um direcionamento para que isso ocorra. Qual é o pulo do gato? Qual é o problema desse fundo que parece ser virtuoso para salvar países pobres influenciados pela suposta mudança climática? É que os países desenvolvidos que doariam esses recursos, eles estão impondo condições para que os países locais cumprem as metas do Acordo de Paris, dentre diversas situações, questões envolvendo desenvolvimento, questões envolvendo direitos humanos, questões envolvendo até o próprio mercado de cobrança de carbono, regulado, entre tantas outras coisas que um país como esse sequer tem estrutura para fazer qualquer coisa. Mas assim como acontece no próprio aquecimento global, você precisa pôr metas inalcançáveis e colocar uma cenoura de burro para que todos ficam percorrendo e no final das contas os países desenvolvidos nada fazem, ou quando fazem é, claro, óbvio, para o seu próprio interesse. Então, nós já sabemos que essa história do fundo não vai colar. É igual a história do Fundo Brasileiro para Pagamento de Serviços Ambientais, o PSA, que em tese pagariam os produtores rurais incentivos para que não houvesse desmatamento, recomposição de pastagens degradadas e blá blá blá, aquela historinha. Prometem fundos imundos, bilhões e bilhões de dólares, quando na verdade entrou meia dúzia de milhão de dólares ali que não deu para fazer nada. Basicamente dá uma mesada de R$600 para uma minoria de pessoas na Amazônia, ou seja, balela como sempre, tá? Então esse é o primeiro ponto, que é o fundo, o de perdas e danos, É claro, eles reiteraram a suposta, a inalcançável, inatingível, incalculável e meta de 1,5 grau aí até 2025, que teria que manter esse aquecimento no mundo de 1,5 grau viva, que na verdade eles já estão reduzindo a meta de 4,5 graus para 2,6, ou seja, todos aqueles acordos firmados em 2015 no Acordo de Paris, reiterados, discutidos, que caminhavam para 4,5 graus, meu Deus! Agora nós já reduzimos para 2,6, porque
E não vai chegar também. E não vai chegar. Mas eles precisam trazer um ar de realidade. Daqui a pouco cair mais um pouco. E qual é o grande problema do acordo de 1,5 graus da COP? É que, além de ratificar as propostas anteriores, que já nós tivemos legislações no Brasil que observaram a política nacional do clima, criada para observar essa redução dessa temperatura de 4,5 graus e agora isso já não atingiu. Ou seja, todos os acordos setoriais, a lei absurda, a lei 12.187, com reduções e toda aquela balela, a meta cortou pela metade? Vocês estão entendendo a manipulação? Bom, enfim, nós estamos falando da COP, não vamos entrar nessa linha. Então a ideia era agora manter esse acordo de 1,5 graus, reduziram para 2,5 graças às medidas tomadas, né, pelos governos. E, enfim, né, segue o baile, até porque ninguém levou isso muito em consideração. Um ponto importante dessa meta é que houve uma discussão sobre combustíveis fósseis e eles trouxeram o nome carvão pela primeira vez, tá? Nunca foi abordado dessa forma, sempre foi combustíveis fósseis. Na COP27 eles trouxeram carvão. Eu não sei como é que eles vão fazer no inverno europeu, mas tudo bem. Tá lá a redução, né, do uso. Qual que é o termo que eles utilizaram? Era reduzir gradativamente o uso de combustíveis fósseis, transferindo para energias renováveis. Ponto interessante que um dos documentos eles evidenciaram o gás natural como energia renovável. É óbvio, porque a Europa não vive sem gás natural. E tanto é que o gás natural é utilizado nas indústrias de fertilizante que demandam altas energias para produzir fertilizantes. Ou seja, vocês já estão entendendo os interesses para onde gira, mas o desmatamento é zero. O desmatamento é zero, mas o gás natural pode. Tá? É um combustível renovável. Mas segue o baile, vamos lá. Essa questão dos combustíveis fósseis. Metano. Passaram um pano geral, ratificaram Glasgow, que lembra que até a Tereza Cristina, na época, trouxe uma meta de 30% de redução das emissões do gás metano no Brasil, no agro brasileiro, principalmente na pecuária. Eles ratificaram as metas anteriores, agora mais ambiciosas, porque ao que parece os Estados Unidos vai entrar na jogada também, para reduzir em 1/3 as emissões de metano. Enfim, nada de novo, né? E nós tivemos ainda, para finalizar, as questões envolvendo o mercado de cobrança de carbono, que é a regulamentação do artigo 6º lá do Acordo de Paris, né? E, enfim, por incrível que pareça, como é que ficou isso aí? Houve um debate entre os especialistas climáticos de que esse Acordo de Paris, a forma como ele estava sendo regulamentada, iria proporcionar aos países desenvolvidos utilizar os países subdesenvolvidos para a redução das suas emissões, porque lembra, eu já expliquei isso aqui no canal. O que acontece? A partir do momento que os países têm setores, né, limitação de setores com as metas de emissões, gera excedente de sobra. Então, por exemplo, eu tenho uma meta da indústria de X milhões de toneladas de emissões de CO2, ponto. Aí o Brasil vai lá e cumpre essa meta sobrando 1 milhão de toneladas. Aí o que você sobra dessa meta? Você vende. Você pode vender, que é o mercado, né, de regulado de carbono. Você vende esse excedente para aquele que precisa comprar para cumprir a sua meta. Então, os especialistas climáticos, eles ficaram assim, não, mas espera aí, se vocês implementarem o mercado regulado de carbono nos modos que ele está sendo pensado e criado,
vocês irão utilizar os países em desenvolvimento para gerar excedentes das emissões de gases do efeito estufa, para que os países desenvolvidos nada façam para reduzir as suas emissões e comprem crédito para poder poluir. Ou seja, no final das contas, quem já cumpre não vai se desenvolver, né? Porque não vai, né? Nós temos aí o próprio desmatamento zero, que eles colocam na nossa conta que o desmatamento é o maior emissor. Então, se a gente para o desmatamento no Brasil, em tese o Brasil está com excedente absurdo de emissões. Mas também a gente não se desenvolve. E a Europa, lenha no carvão. Vocês conseguem entender para que serve toda essa balela? Para que serve todas essas manipulações? É para isso. É para travar o desenvolvimento dos países, para deixar com que nós sejamos sempre colônia e eles possam fazer o que bem entender e continuar produzindo, industrializando, se desenvolvendo. E para nós só pode desenvolver de forma sustentável. No painel da agricultura que foi ratificada as decisões, temos que fomentar os fertilizantes orgânicos, fomentar a agricultura de baixa emissão de gases do efeito estufa, principalmente a orgânica, como se tivesse dado muito certo aí, né? Que a gente vai e detalhe, e ao mesmo tempo levar em consideração a segurança alimentar do mundo e acabar com a fome. Meu amigo, agricultura orgânica só vai gerar fome. Não vai acabar com a fome, vai gerar fome. Porque não tem como. Principalmente em países tropicais. Então, qual é o resumão da COP27? Tirando essa questão envolvendo sempre, né, colocar os países em desenvolvimento como o Brasil como meras colônias. É entender que até as metas deles foram reduzidas, até as questões envolvendo os próprios países desenvolvidos, eles estão sendo colocados em xeque, porque eles criaram um monstro que irá comê-los no final, assim como o Brasil está fazendo. Então, que nós aprendamos com o erro dos outros e sejamos firmes na defesa dos nossos direitos, da nossa soberania e da nossa lei. Nós temos uma lei no Brasil que ela deve ser observada. E isso não estou falando por mim, isso estou falando pela própria Convenção Quadros da ONU, ratificada no Brasil, que permite que nós sigamos a nossa própria legislação, que deve ser respeitada. E não essa balela aqui. Não essa balela. Nós não somos obrigados. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente juntos e organizados nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.